Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na tua casa, na tua vida, no teu lar. Eu quero agradecer a você que está me deixando entrar no seu lar nesta hora para trazer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ela que vai mudar a nossa vida, ela vai mudar a nossa essência e nós precisamos cada dia mais nos alimentar desta palavra. No nome de Jesus, que esta palavra possa entrar no teu coração, na tua mente, no teu espírito, nas tuas emoções, que nós possamos como pessoas que creem no Senhor, pessoas que amam a este Deus, cada dia estar querendo mais dele na nossa vida, mais dele na nossa casa, mais dele na nossa família. A palavra de Deus diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que você ama a Deus e eu também amo. Então, juntos nesta caminhada aí, nós vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que eu quero trazer para vocês nesta hora está no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha posto a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando-se do seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E disse o Espírito a Filipe, né? Já li. Chega-se e junta a esse carro. E correu Filipe e ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosqueava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe: rogo-te, de quem ele está dizendo isso, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe abriu a boca e começou nessa escritura lhe anunciar a Jesus. E indo eles caminhando, chegou ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito, se tu crês de todo o teu coração. Respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Bom, é uma palavra realmente maravilhosa, irmãos, maravilhosa, que nós vemos Filipe, um diácono escolhido para ser realmente um guerreiro, um homem de Deus, um homem realmente que ganhava almas, um homem que tinha ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E no meio a tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições, não é, irmãos? Eu quero falar um pouquinho da postura. Qual é a postura do Filho de Deus em meio às crises, em meio a essa pandemia, em meio a dificuldades, em meio à falta de não ter, muitas vezes, aquilo que se deseja? Qual é a nossa postura como filho de Deus? Qual é a nossa postura como um homem e uma mulher de Deus? Nós vamos ver neste texto que nós lemos que Filipe, ele era um diácono e ele era uma pessoa assim cheia do Espírito Santo de Deus. Então, para nós começarmos já a nossa mensagem desta tarde, nossa meditação, nós vamos ter que entender que nós somos filhos, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, nós temos que ter uma postura. Você realmente que quer ser um filho de Deus, que você que se diz um filho de Deus, você precisa ter uma postura, assim como eu, temos que ter uma postura. Para ser realmente filho de Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, nós temos que ter alguns requisitos na nossa vida, porque nós estamos em guerra. E Satanás, ele é o nosso inimigo.
E nós não podemos esquecer, irmãos, que Satanás, ele tem o resto do tempo que ele tem para ver o povo de Deus vazio. Vazio do quê? Vazio do Espírito Santo. Por isso que ele quer lançar crises sobre crises, por isso que ele quer atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Ele quer nos desestabilizar para que a gente não venha prosseguir no caminho. E olha que o caminho é longo. Então é melhor nós, como filhos de Deus, que dizemos que somos, comer e beber. Comer e beber do quê? Da palavra de Deus, desta palavra revelada, que nós possamos realmente entender quem nós somos em Cristo Jesus. Mas em meio a tantas crises que nós estamos vivendo agora, em meio a tantas dificuldades, nós temos que ser cheios desse poder de Deus, mas nós temos que ter calma, porque nós temos que, de meio a situações de pandemias, de pestes, temos que respirar. Nós temos que muitas vezes enxugar as nossas lágrimas, nós temos que muitas vezes raciocinar, para não deixar o diabo nos fazer irracionais. Porque nós temos que entender que temos que discernir os tempos. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8:31. O que diremos, pois, a essas coisas, meu querido, minha querida? O que você pode dizer em meio a essas coisas? Que coisas? As coisas que a gente está vivendo nesse presente século, que estamos vivendo. O que nós podemos dizer dessa situação que nós nunca enfrentamos, dessa pandemia, dessas pestes, pessoas morrendo, pessoas umas desconfiadas das outras, o medo paira no meio, é uma coisa muito realmente difícil. O que você vai estar dizendo? Você que se diz filho de Deus, você está cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus? Nós precisamos realmente ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é ouvida através da sua palavra. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir é da palavra de Deus. Que nós possamos, como filhos, como igreja, neste momento, entender o que diz a palavra. A palavra de Deus, ela vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 5, ela traz uma palavra. A palavra sempre vai trazer palavra para a nossa vida, para nos consolar. E a Bíblia está dizendo assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu sofre em tudo, sofre as aflições. Olha só o que Paulo está dizendo a Timóteo. Viu? Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Viu? Cumpra o teu ministério. Sabe, irmãos, cada um de nós temos um ministério. Nós vemos Filipe, um diácono, e nós entendemos que Filipe, como diácono, muitas pessoas têm, cada igreja tem a sua forma de ser o diácono, mas aqui na palavra de Deus, o diácono realmente era uma pessoa cheia do Espírito Santo, era uma pessoa realmente que entendia a voz de Deus, que ouvia a voz de Deus. A palavra de Deus diz assim, olha, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim, viu? Em tudo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os nossos pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte, presta atenção nisso, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo que você reconciliasse com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele se fosse feito justiça de Deus. Então, irmãos e irmãs, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Você tem que ter ouvido para ouvir a voz de Deus nesse tempo, sendo sal, sendo luz, sendo a igreja do Deus vivo. Filipe, ele consegue ouvir a voz do anjo de Deus enviando a ele naquele deserto. Por quê? Porque ele andava com Deus. E nesse tempo, nós estamos andando com Deus? Entendendo que nós temos um ministério, entendendo que nós temos que ter uma postura
de um filho de Deus em meio a problemas, em meio à alegria, em meio a qualquer situação. Nós temos que ter e continuar com a nossa postura, porque Deus me deu para mim e Deus deu para você um ministério de reconciliação. Você vai olhar, é esse tempo que é o tempo que a igreja precisa se levantar, que a igreja tem o livre acesso para pregar a palavra, para levar as boas novas, o ministério de reconciliação, de tirar as pessoas do reino das trevas e trazer as pessoas para o reino do Filho do amor de Deus, reconciliando. O amor de Deus por nós é tão grande, é tão grande, é tão poderoso, mas Ele quer que nós venhamos ter uma postura de homens e mulheres de Deus. O que diremos, pois, dessas coisas? O que será que você está falando nesse tempo? Está sabendo discernir realmente o tempo, que nada foge do comando de Deus? Sabe, muitos não estão entendendo que nada foge do comando de Deus. Estamos passando por momentos difíceis? Sim, estamos, mas não é o fim ainda. Então, por não ser o fim ainda, nós precisamos estar realmente pregando. Mais do que tudo, agora é hora de nós pregarmos, é hora que você tem mais tempo para pregar a palavra, para ler a palavra, para estudar a palavra. Nós temos esse ministério de reconciliação. Por que Filipe foi pregar para o eunuco? Porque ele tinha a palavra guardada no coração dele. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Sabe, nós, nesse tempo, nós precisamos ter uma postura e ser ousados. Como filhos de Deus, ser ousado. A Bíblia diz assim que nós somos a luz, que nós somos o sal desta terra. E precisamos ser ousados, porque nós lemos na palavra que Felipe, ele chega no carro, ele vê o eunuco lendo, ele faz uma pergunta, viu? Você está entendendo aquilo que você está lendo? Você está entendendo? Você está entendendo aquilo que você está lendo? Olha só o que Felipe faz. Ele pergunta para o eunuco, ele foi ousado de chegar, de parar, deixa eu perguntar, você tá lendo aí, tá? Você está entendendo o que você está lendo? E Felipe, ele vai ali, o eunuco fala, viu, mas como que eu vou entender? Se eu não tenho ninguém que me explique. A ousadia de Felipe foi maravilhosa. Ele teve, sabe o que, irmãos? Ele teve atitude que um filho de Deus precisa ter. Atitude em prol da obra de Deus, atitude em não ser tímido, atitude em pregar a palavra, atitude em demonstrar realmente aquilo que ele é. Ele é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos, nós precisamos ser sóbrios, nós temos que vigiar. Porque já vemos, a gente ouve tanto esse versículo, viu? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, ele anda bramando como leão, ele não é o leão, mas ele anda bramando, ele anda querendo colocar terror, querendo, sabe, buscar alguma coisa que é dele. Ele não pode achar nada na nossa vida que seja dele, porque nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo, então nós não podemos compactuar com as coisas satânicas. E ali, Felipe, cheio do poder de Deus. Você está cheio do poder de Deus? Ou você está cheio de comentários de mortes, comentários de pânicos? Irmãos, a gente vê os noticiários, sim, nós temos que ver, não estou falando para você não ver noticiários, mas nós temos que saber discernir tempos, entender, está acontecendo tudo isso, tá, então eu vou para o altar, eu vou falar com Deus, eu vou falar com meu Deus, eu vou declarar a palavra, eu vou dizer, Senhor, no nome de Jesus, cessa essa praga, cessa essa contenda, Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, Senhor, nesse tempo o Senhor está me ensinando alguma coisa, o Senhor quer que a igreja se desperte, eu sou a igreja, Senhor, fala comigo. Nós temos que orar salmos e falar, Senhor, sonda-me e me conhece. Senhor, prova-me, vê se é em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. A palavra de Deus, ela vai dizer que Filipe, cheio do poder de Deus, nós não temos que ser somente religiosos, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu preciso entender as escrituras, eu não ter vergonha, sabe, para que eu não tenho vergonha, mas eu não posso também ser envergonhado porque eu não leio, porque eu não sei o que está escrito aqui. A mensagem de Filipe foi uma mensagem ungida pelo Espírito Santo. Tanta foi ungida pelo Espírito Santo que o eunuco ouve tudo aquilo que Filipe fala e ele entende que Jesus é o único e perfeito Filho de Deus. E ele reconhece que ele é um pecador.
Porque Felipe, ele vai abrir a boca e ele vai começando das escrituras, desde as escrituras lá atrás, até chegar em Jesus, porque o menino estava lendo, o eunuco estava lendo lá em Isaías, então ele começa a falar das escrituras. E sabe, o diácono Felipe, cheio do Espírito Santo. Você, meu irmão, você, minha irmã, está cheio do Espírito Santo para poder falar do amor de Deus? Para poder se expressar? Ou você está se perdido em meio a tantas confusões, em tantas perseguições, em tanto medo? É isso que o diabo quer colocar em nós, irmãos. Medo, desespero. E a gente se esquece de orar, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar ao Senhor. E aí, o eunuco, ele olha e ele entende tudo o que Felipe diz, e aí ele fala, viu, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? Olha a palavra que Felipe dá para ele. Viu, se você crer, é lícito. É lícito. O batismo ali é lícito se você crer. Vai chegar tempo, irmãos, que não vai dar mais para dar aula sobre isso. Se bem que Felipe deu uma aula, né, sobre isso. Mas aulas, eu estou falando aulas longas. Porque se você crer, é lícito. Você precisa saber exatamente aquilo que você está fazendo. Você está aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus está te tirando do reino das trevas e está te colocando para o reino do Filho do amor dele. E no reino do Filho do amor dele, no reino do Filho do amor dele, nós precisamos aprender a ter postura de mulher de Deus, de homem de Deus, de homens e mulheres ousados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que avancem, que sejam igual Davi, que ouve, ele nem precisava lutar na guerra, mas ele ouve, o que é isso daí que está acontecendo? Quem é esse incircunciso para falar do povo de Deus? Tudo isso está acontecendo. Quem é esse vírus para se levantar contra o povo de Deus? Nós precisamos levantar as nossas mãos e dizer, eu vou contra ti, coronavírus, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti, desemprego, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti, confusão que quer assolar a minha casa, o meu lar, o meu marido, o meu filho, sei lá quem. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, porque maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você. Deus quer nos levantar com ousadia, com sabedoria. A palavra de Deus, ela diz assim que o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Se você é filho de Deus, se você anda com Deus, se você tem intimidade com Deus, você vai entender isso. Agora, eu preciso andar com Deus todos os dias. Todos os dias. Buscar a presença, buscar a santidade. Colher todos os dias o pão nosso. Colher todos os dias o pão nosso, porque Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Que nós possamos como igreja, que possamos como filhos, buscar a santidade deste Deus, viver para Deus. Se você está meio assim, é tempo de você entender isso. E para nós terminarmos, a palavra de Deus vai dizer no Salmo 84, versículo 12. O Senhor dos Exércitos, bem-aventurado aquele que em ti põe a sua confiança. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado aquele que em ti põe a sua confiança. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É hora de nós colocarmos a palavra dele nas nossas bocas e profetizarmos. Que a nossa oração venha a ser essa, entregar a palavra de Deus a ele e declarar, Senhor, está escrito na tua palavra, eu creio no poder da oração. Eu creio nos joelhos que se dobram. Eu creio que esta leve e momentânea tribulação vai produzir na minha vida um peso excelente de glória, de glória, de glória. Eu não vou atentar para aquilo que eu estou vendo, mas eu vou atentar para aquilo que eu creio nas tuas promessas, nas tuas promessas, nas tuas promessas. Que em breve nós vamos realmente ter a vitória. O que diremos, pois, à vista destas coisas? E a Bíblia diz assim, que depois que o eunuco foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele translada Filipe para outro lugar. Porque nós somos assim. Somos canal de Deus. Deus nos usa aqui, Deus nos usa ali, mas Deus quer realmente que nós venhamos estar à disposição dele. E nesse tempo, você e eu temos que estar à disposição de Deus, como igreja, falar para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque, irmãos, isso vai acabar. Isso vai acabar. Vamos ficar para sempre em quarentena. Então,
Agora é hora de você que está meio assim, pegar as armaduras de Deus, se posicionar como guerreiro, uma postura espiritual. Você que está com azeite, mas lá embaixo, buscar azeite do Senhor, ler as Escrituras, orar, buscar a face desse Deus, jejuar, se afastar do pecado, porque nós vamos sair da quarentena. Nós vamos sair. E quando nós sairmos, nós temos que sair fortes, guerreiros, sabendo que nós estamos, em quem nós temos crido, ousados, tendo ouvido para ouvir. A palavra de Deus diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sendo a igreja, sendo nós a igreja, nós sendo cheio do poder e da presença do Senhor. Essa é a minha palavra para você nesta noite. Que nós possamos sair dessa quarentena já já. Dizemos, o que diremos, pois, destas coisas? Ei, se Deus é por nós, Ele é. Você crê realmente que Ele é? Então quem será contra nós? Que nós possamos realmente focar o amado das nossas almas. Foque. Não deixe as notícias ruins te despedaçar, mexer nas tuas emoções. Enche as tuas emoções com a presença, com a palavra, com a graça. O Espírito Santo está aí com você. Que você possa buscá-lo. Buscai ao Senhor, a palavra de Deus diz, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto Ele está perto. Que você possa realmente ter a presença desse Deus, que é lindo e maravilhoso. Eu te abençoo nesta noite, nesta hora, no nome de Jesus.